Olá, esta é a nossa aula de número 39 e nesta aula eu irei realizar junto com vocês um exercício. O exercício desta vez é uma complementação daquele exercício que nós já vimos trabalhando nele nas aulas passadas. Dessa vez eu irei utilizar a estrutura de repetição faça enquanto para melhorar aquele exercício que desenvolvemos para a professora Lúcia. Antes de nós irmos para o algoritmo, eu quero mostrar para vocês uma ideia que eu tive para melhorar esse exercício. Naquele exercício, nós tínhamos que digitar manualmente todos os bimestres. Informe a nota do aluno no primeiro bimestre, no segundo bimestre, no terceiro e no quarto, fez com que o algoritmo ficasse enorme. Então, a ideia que eu tive dessa vez é o seguinte: nós iremos utilizar uma estrutura faça enquanto para escrever na tela primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, e dentro desse meu algoritmo eu faço então a leitura da minha nota. Só para executar isso aqui passo a passo, para a gente ver como que ficou. Primeiro, ele declara a variável, inicializa a variável id com 1 e ele entra na estrutura faça enquanto. Então, ele vai mostrar para mim, primeiro bimestre, e ele acrescenta mais 1. Observe que o id virou 2 aqui, pois eu estou fazendo um acréscimo aqui, uma atribuição para id, atribua id mais 1. Então, ele começou como 1, daí 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3 e assim por diante. Aí ele vai mostrar segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. E agora o id vale 5. 5 é menor que 5? Não. Ele finaliza e segue o fluxo do sistema, o fluxo principal. Então, a minha ideia para melhorar aquele exercício é fazer isso aqui naquele exercício. Então, a gente vai ter uns probleminhas com a nota lá, mas a gente resolve. Então, vamos lá para o exercício. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, então, o nome. A gente já tinha resolvido esse problema na aula passada, utilizando aí a estrutura faça enquanto. Agora, em vez de eu colocar informe a nota do aluno no primeiro bimestre, eu vou colocar aqui uma variável com o nome de id. Vou definir para essa variável um valor inicial. Vou falar para essa variável inicializar em 1. Eu vou falar para essa variável e vou colocar a estrutura faça enquanto aqui. E dentro dessa estrutura faça enquanto, eu vou fazer o seguinte, enquanto id for menor que 5, continue dentro da estrutura. Então, ele vai entrar na estrutura e enquanto o id for menor que 5, ele vai continuar aqui dentro. A id começa em 1 e cada vez que ele passar pela estrutura, eu quero que ele some mais 1. Aqui, então, nós estamos utilizando um incremento que eu falei lá na aula, quando a gente falou de faça enquanto. A gente está usando um incremento aqui. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma atribuição. Então, para a minha variável id, atribua id mais 1. O nome id é de identificador. Você vai usar e você vai ver sempre que você for pesquisar a respeito de estrutura de repetição, você vai ver aparecer aí o id como identificador de uma estrutura, como controlador de uma estrutura. Agora que eu já tenho a minha estrutura pronta, o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte: eu vou solicitar que o usuário informe então a nota. Então, aqui o usuário vai informar a nota. Informe a nota do primeiro bimestre. Só que onde aparecia aqui primeiro bimestre, eu quero que apareça agora o valor que tiver no meu id. Então, eu vou concatenar com id. Então, agora vai aparecer o valor que tiver dentro de id. E agora, o que nós temos que fazer? Anteriormente, nós tínhamos lá nota 1, nota 2, nota 3. Eu quero resumir tudo isso a variável nota apenas. Então, agora eu só tenho a variável nota. Eu não tenho mais nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Eu tenho a variável nota. E eu vou ler agora o que o usuário informar para dentro da variável nota.
nota. Só que agora eu preciso fazer a média. E como que eu vou fazer a média se os valores meus estão sendo informados para dentro da variável nota? Eu vou fazer o seguinte, eu vou, antes de inicializar a minha estrutura faça enquanto, eu vou atribuir um valor inicial para a média. Então, a média vai inicializar com 0. E agora, sempre que ele lê a nota, após ler a nota, eu vou fazer uma atribuição de acréscimo para média. Atribua o que já tiver dentro de média, mais a nota do aluno. Então, aqui, só dessa forma, a gente já resolveu todos os problemas que nós tínhamos aqui para baixo. A única coisa que nós temos que fazer aqui é uma validação dessa nota. Então, eu vou copiar a estrutura de validação aqui. Então, sempre que ele informar uma nota, eu vou copiar essa estrutura de validação. Então, se nota for menor que 0 ou maior que 10, só para a gente ter esse controle aqui. Aqui dentro também, onde estava o primeiro bimestre fixo aqui, fazer uma concatenação também. Então, aqui a gente já está praticando fazer concatenação, ID. Então, ele vai ficar aqui dentro enquanto for inválido. Vai ler de novo a nota. Então, a lógica é a mesma. A única coisa que a gente colocou ela dentro do faça enquanto, para fazer a validação aqui. E agora que nós já fizemos essa validação, eu posso, então, excluir toda essa leitura que nós tínhamos de nota 2, nota 3, nota 4. E a única coisa que eu preciso fazer aqui agora é excluir até aqui. E depois que ele passou para a estrutura faça enquanto, eu vou fazer o seguinte, para a média, atribua o valor que já tiver dentro de média dividido por 4. Então, assim que ele sair dessa estrutura, vai ter somado para dentro da variável média todas as notas e ele vai finalizar aqui, então, o cálculo de média. Então, entenderam o que nós fizemos aqui? Ó? Então, primeiro, o que nós fizemos? Só para relembrar aqui, tiramos todas aquelas variáveis nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, colocamos apenas uma variável nota. Depois, criamos uma variável com o nome de ID do tipo inteiro. Essa variável poderia ter sido criada lá em cima, junto com as demais. Eu só quis deixar elas aqui para ficar mais próximo aqui do entendimento do algoritmo que nós iríamos fazer. Inicializamos ela com 1. Inicializamos média com 0. Então, o aluno começa com a média 0. Aí, entra na estrutura faça enquanto. Quando ele entra dentro dessa estrutura faça enquanto, a ID vai estar valendo 1. Por isso, nota do primeiro bimestre. A gente informa a nota, ele verifica se essa nota é válida. Se essa nota não for válida, ele solicita até essa nota ser válida. Assim que essa nota é válida, eu acrescento para dentro da variável média o que já tiver, que na primeira vez vai ser 0 mais a nota, aí na segunda vez vai ser a nota primeira mais a nota segunda e assim por diante. E a hora que eu termino de fazer essa atribuição, eu acrescento mais um ID para a próxima vez esse ID valer 2, depois 3, 4 e finalizar no 4. E assim, a hora que eu saio da estrutura enquanto, quando o ID valer 5, ele vai parar essa estrutura. E assim que ele parar a estrutura, aí a gente faz o cálculo da média. E o algoritmo ficou bem mais simples. Nós melhoramos, então, o algoritmo da professora Lúcia dessa forma. Só vou executar aqui para fazer um teste por desencargo de consciência. Informe o nome do aluno. Vou colocar um nome errado só para a gente ver aqui se está certo, está validando. Informe a nota do primeiro bimestre. Observe que agora ele já está entrando e usando a estrutura de faça enquanto, a nota do primeiro bimestre. Vou colocar uma nota errada aqui só para ver se está ok. Ó, nota errada, vou colocar uma nota certa. Como eu fiz uma validação, a lógica é a mesma, então pode continuar aqui. E finalizou meu algoritmo.
já saiu do meu algoritmo. Só esqueci de mostrar para vocês, conforme eu estava digitando. Eu quero que vocês observem a variável média. Ó, média 5, mais 5, mais 5, mais 5. Ó. Então, a média ela foi até 20, só que foi tão rápido que a gente não conseguiu ver. Foi até 20, depois dividiu 20 por 4, que deu 5. E finalizou aqui. Então, nesta aula aqui que nós fizemos um exercício junto, melhoramos lá o exercício da professora Lúcia e mostramos também como utilizar o faça enquanto aí na prática em situações reais. Por essa aula nós vamos ficando por aqui. Obrigado e até a próxima aula.